Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Olá, que o amor de Deus esteja invadindo a tua vida e o teu lar nessa hora. O amor de Deus, ele nos enche dessa presença gloriosa e lança para longe de nós a indiferença. Hoje nós vamos falar sobre a indiferença. A indiferença, ela tem sido o motivo de muitos afastamentos e rompimentos de relacionamentos. Relacionamentos esses que antes com tantas promessas de amor, mas hoje totalmente quebrados, totalmente rompidos. Quando estamos falando agora, nesse momento, sobre casamento, ninguém se casa por ódio. Ninguém diz assim, olha, eu te odeio e por isso eu vou casar. Eu te odeio, quer casar comigo? Não é assim que os casamentos se processam na maioria das vezes. As pessoas, elas se casam por amor. Quem sabe você seja uma dessas pessoas que hoje está com o coração totalmente endurecido, fechado, indiferente. O que leva uma pessoa, um casal, a ficar indiferente depois de tantos anos e tantos momentos de amor tão intenso? A falta de reconhecimento e valorização do que Deus tem dado ao homem para o seu deleite, para o seu prazer, é um dos motivos. O homem sofre por falta de conhecimento da própria palavra do Senhor. Você foi criado para se relacionar. E Deus ama o casamento. O casamento é um solo fértil onde você semeia a sua paciência, o seu amor, seu entusiasmo e observa tudo isso se multiplicando nas pessoas ao teu redor. O teu cônjuge é um presente de Deus para você. Este presente tem alguns propósitos. E o primeiro propósito do nosso cônjuge, do casamento, é a bênção do companheirismo, a proteção. Veja bem, os olhos, eles precisam de uma vista. Os ouvidos precisam de um som. A mente precisa de pensamentos. Quer dizer, um não pode ficar sem o outro, senão não tem razão de ser. E o isolamento, ele produz vulnerabilidade. O homem não foi feito para viver sozinho. A Bíblia diz assim, olha, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer-lhe uma adjutora, que lhe seja idônea, uma auxiliadora. Outra bênção é a bênção da unidade física, unidade emocional, unidade espiritual, a bênção da procriação, a bênção do prazer e do gozo conjugal, a bênção da prosperidade. Lá no livro de Cantares, eu vou estar lendo para você, capítulo 4, do 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Nós vimos isso no livro de Cantares. E agora eu quero ir com você lá para o livro de Oséias. O livro de Oséias trata de uma situação onde Deus quer mostrar de uma maneira clara a situação como Deus de Israel. Ele tinha sido como o Deus dessa nação, ele tinha dado tudo por essa nação, mas que isso não era reconhecido por este povo. A fartura, a posição alta de ser propriedade particular de Deus. E por isso o Senhor iria tirar essas regalias e deixar que esse povo sofresse a consequência da sua própria indiferença. Então Deus manda que o profeta tome uma mulher da prostituição e a despose. Mas essa própria mulher, que foi tirada da prostituição, não reconhece o valor de ter um marido
e torna-se indiferente ao que recebeu. Ela recebeu esse marido sem merecer e volta à sua prática anterior. Quer dizer, uma prostituta é retirada da prostituição, recebe um marido, um lar, mas ela não reconhece e ela volta à prática anterior. E quando nós olhamos para o casamento, eu chego à conclusão que hoje a indiferença diante da grandeza do que Deus faz dentro do casamento, do seu plano perfeito, em trazer ao homem uma ajudadora que o complete de uma maneira perfeita, plena, também existe a indiferença que causa a falta, que causa muitas vezes essa falta de reconhecimento, que traz essa falta que hoje existe no casamento. Eu quero ler alguns versículos, vou estar lendo e comentando com você. O livro de Oséias, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro. Portanto, tirarei o meu trigo a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobria a sua nudez. Nós vemos ali Deus falando para esta nação, através desse paralelo que Deus faz do profeta com essa prostituta. Ele diz, olha, a falta de reconhecimento traz consequência. Quem não reconhece, perde. Muitas vezes as pessoas têm tudo dentro de um casamento e de repente começa a vir a indiferença, existe a separação e depois de separado vê quanto problema se vê uma pessoa que se separa, uma pessoa que é obstinada, uma pessoa que endurece o seu coração. Com o casamento, Deus nos dá o alimento que precisamos para suprir nossa necessidade física, emocional. O vinho que fala no livro do profeta é a alegria. A prata e o ouro é a prosperidade. Quando Deus lhe deu esse cônjuge, sabe o que Ele queria? Ele queria que você tivesse gozo, alegria, saúde. Alguém que completasse você de verdade. Lá no livro de Provérbios diz assim, olha, seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Mas Deus, o próprio Deus, levou essa nação de Israel para o deserto, para ali falar. O versículo 1, o versículo 14 do capítulo 1 de Oséias diz assim: portanto, eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. No deserto, nós estamos livres de muitas distrações. Quando hoje nós andamos nas ruas, nós vemos tantas coisas acontecendo, nós ficamos com a nossa mente distraída, nós ficamos com a nossa mente cheia de coisas, nosso coração se enche de tantos sentimentos e emoções que nos fazem perder a atenção. Mas no deserto, nós nos tornamos mais humanos. Se Deus te levou para um deserto, é porque Ele te ama. Deus nos conhece no deserto. A Bíblia diz, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. E trouxemos à tona o livro de Oséias, onde Deus ele quer trazer um paralelo para que a nação de Israel possa entender o amor que Deus tinha por essa nação. E Deus manda ao profeta que tire uma mulher da prostituição e case com ela. Mas essa mulher, depois de ser tirada da prostituição, ela se junta, ela casa com esse marido e com esse casamento Deus dá tudo para ela, tudo que ela não tinha direito. Mas essa mulher, ela volta para a vida anterior. E Deus diz ali nesse livro de Oséias que Deus pega essa nação e leva para o deserto, para que no deserto ela possa ser conhecida, possa conhecer o seu próprio coração. Muitos casamentos estão passando por um deserto. Falta de amor, falta de compreensão, falta de alimento para a alma, falta de alegria. E é no deserto que Deus, na falta, que Deus pode falar, Ele consegue falar ao nosso coração. Muitas vezes quando nós estamos com tudo muito fácil, com abundância de tantas coisas, nós não reconhecemos aquilo que temos. Mas quando Deus permite que nós estejamos tendo falta de alguma coisa, nós passamos a ser novamente seres humanos.
E precisamos algumas vezes passar por situações onde nos falta tantas coisas para nos lembrarmos da fartura que tínhamos antes e a fim de valorizarmos, de quebrar com toda a indiferença que foi instalada na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Para que nós estejamos valorizando, para que você valorize, porque nesse deserto Deus vai restituir a alegria. Nesse próprio livro de Oséias, Deus diz, olha, naquele dia você vai me chamar de meu marido, não me chamarás mais de meu mestre, mas de meu marido. Deus queria levar a nação de Israel a uma intimidade muito grande com o Senhor. Deus queria que aquela nação reconhecesse que Deus era um Deus soberano, que tinha escolhido aquela nação para estar próxima de Deus, um povo eleito que estava unido ao Senhor. Mas Deus, ele teria que mostrar através da falta, muitas vezes, para que aquela nação reconhecesse que ele era Deus. E daí Deus diz assim, olha, então naquele tempo tu me chamarás de marido e não mais de mestre, porque no deserto, na falta, ali, essa noiva, esse noivo dará novamente valor e chamará meu marido, minha esposa. Quer dizer, buscará o Senhor. Tem pessoas que só buscam o reino de Deus quando existe a falta, quando existe a necessidade. Mas Deus é misericordioso e muito amoroso. Ele nos lança um convite para nós voltarmos. A palavra de Deus diz, vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele vai te sarar. Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. Você rejeitou o bem? E quando nós rejeitamos o bem, o inimigo se instala na nossa vida. Israel rejeitou o bem e o inimigo começou a perseguir Israel. Israel, ele só reconheceu quando ele estava em muita falta, quando ele estava em muito sofrimento. Não deixe chegar esse tempo. O egoísmo de Israel, que era uma vide formosa, segundo diz a palavra de Deus, ela dava só fruto para ela mesma. Nós como pessoas, nós somos muito egoístas, como Israel era egoísta. Israel só queria ver o seu bem-estar. E a pergunta hoje que eu faço para mim mesmo, ou então para você, será que nós costumamos nos preocupar com o nosso cônjuge ou só conosco? O mal do ser humano é o egocentrismo. Todo mundo diz assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E a Bíblia diz assim, olha, semeie para você mesmo em justiça, que você vai ceifar o fruto do amor, do constante amor. Deus diz, olha, lavre o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Se você não está contente com a tua colheita, mude as suas sementes. Justiça, semeie constância. O amor está à nossa disposição. A promessa é uma resposta do arrependimento. A Bíblia diz, olha, Deus diz assim, olha, eu serei para Israel como orvalho. E Israel vai florescer como lírio. Ele vai se espalhar, as suas raízes vai se espalhar como o cedro do Líbano. Eu quero te dizer uma coisa, você como ser humano, você nasceu para Deus. Você e a sua casa fazem parte do plano eterno de Deus. Você é uma pessoa que nasceu para ser reto e justo. No próprio livro de Oséias, Deus faz uma pergunta, quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que saiba tudo isso? Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores tropeçam no caminho de Deus. Eu quero te dizer, lembre-se, para que o amor se desenvolva na tua vida, no teu lar, nos teus filhos, com o teu cônjuge, é necessário ter atitudes espontâneas de afeição, expressões de afeição. As pessoas, elas estão interessadas nas pessoas que se interessam por elas. Todo tipo de relacionamento precisa ser cultivado. Nós passamos a níveis mais elevados de relacionamento e maturidade quando tratamos os outros melhor do que eles nos tratam. Quando ajudamos os outros, estamos nos ajudando.
Pessoas, elas não se importam tanto com você até que saibam que você se importa com elas. E nessa hora, eu quero ler alguns versículos desse livro de Oséias, porque eu quero, através desses versículos, profetizar sobre o teu lar e o seu casamento. Então agora eu vou estar lendo, eu queria que você atentasse para essa leitura. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Eu profetizo sobre a tua vida esses versículos. Leia novamente o livro de Oséias e receba do Senhor essa palavra tão poderosa. Você nasceu para florescer, mas a tua vida procede de Deus. Você e o teu lar fazem parte de um grande plano de Deus para esse tempo que se chama hoje. Eu te abençoo no poderoso nome de Jesus. E até o próximo programa, se Deus quiser. No programa de hoje, nós falamos o quanto a indiferença pode atrapalhar um relacionamento. Esse é um assunto muito importante e a indiferença vem pelo nosso afastamento de Deus. Venha conhecer mais a Deus, venha estar conosco em nossas celebrações, vai estar passando na tua tela os nossos horários, siga-nos também através das redes sociais, vai estar passando os nossos endereços aí na tua tela. Que hoje você possa estar cheio do amor de Deus e dar atenção a todas as pessoas que estão ao teu redor. Um ótimo dia e até o próximo programa, se Deus quiser.